Aí, agora deve estar... Deixa eu ver. Não, não tem nada. Ainda não. Não, às vezes demora um pouquinho. Vou ter que ir no meu excluir o perfil aqui que eu também tinha colocado. Apareceu no meu perfil, Mitinho? Pra mim apareceu. Apareceu? Agora vai. Olha lá, pessoal, agora vai, hein? Aí a Daniele voltou. Boa noite, Jana. Vamos chegando, porque daqui a pouquinho a gente começa. Agora sim, meu amor. Agora deu certo. Problemas técnicos, mas já corrigimos. O pessoal já tá chegando por aqui. A Márcia Fale, Solange Betasa, boa noite para vocês. Pra mim não tá aparecendo o pessoal que tá entrando. A Masumi Tanaka, boa noite, Masumi. A gente vai esperar só um pouquinho para o pessoal chegar. Nós já vamos começando. Boa noite, Virgínia. Não está aparecendo para você? Ó, a Catarina Miyuki, Amanda Kelly Perdicão, boa noite. Boa noite, Márcia. Oi, Amanda. Agora sim. Ó, Alessia e Juliana Barbosa, boa noite. Olha, que legal. Estão sempre por aqui. Legal, legal, pessoal. Vamos chegando, que daqui a pouquinho nós vamos começar. Hoje o assunto é muito interessante. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. Boa noite, Solange. A Lu, boa noite, Lu. Boa noite, Jana. Você está conseguindo ver aí, meu amor? Tô aqui, só tô mandando uma mensagem pra todo mundo. A Juliana Consoli. Oi, Ju, tudo Oi, bem? Ju. Boa Boa noite, noite. Jana. Deixa eu ver o Olha, Robin. meu cunhado Robin. Boa noite, Robin. Tudo bem? Legal, pessoal, legal. Vamos chegando. A Silvia. Boa noite, Silvia. Silvia. Boa noite pra gente aqui. Lu Leonel, que eu não tava, Solange, que você já falou, mas deixa eu dar o meu boa noite também. O Alessio, a Amanda, a Márcia, a Daniele Barzon. Isso aí. A Sara Pedrigo acabou Isso. de entrar. A Lilian Cristina, Plastina. né? É. O Mário Augusto, O Mário, dando lá de boa noite Rolândia, pra gente. participa de todas também. Boa noite, Mário. Isso aí, pessoal. Legal, Marque pessoal. os amigos aí nos comentários, né? Já vão chamando a galera. É isso aí. A nossa turminha É. pra nossa live. A Damares. Ô, Boa noite, Damares. Hoje a Damares sempre conseguiu chegar a presente. tempo, É, né? verdade. Boa noite, Amanda. Isso aí. Boa noite, Boa Sara. noite, Amanda. Ó, a Vilma Martins, legal. A Flávia, minha colega endocrinologista fantástica lá de Londrina. Boa noite, Flávia. Fizemos muitos plantões juntos na época de residência. Valtencir Medeiros. O primo, a Marlene Leles. A Vilma deu uma boa noite ali. Abraço para você, Boa noite, Vilma. Vilma. Maria Zalete Maria também já tá por Salete, aqui. sempre presente, né? A Daniele já tá marcando o pessoal. Marcando, legal, legal. É, Dalícia. Muito bom, gente, muito bom. Boa noite, primo Valtencir, tudo bem? Sebastiana Narésia, Tiana, Sueli Gatti. Sueli, querida, gente boa demais. Isso. Muito legal. Delícia. A Flávia tá te dando boa noite. Boa noite, Flávia. A Daniele tá marcando Tá mais marcando o gente. pessoal, Né? Isso aí. Olha, Nancinha. cunhada. Oi, Vi. Viviane. Ah, viu? Davi com certeza tá ali ao lado. Sim, o ouvindo, Carlinhos. Carlinhos. Bom, pessoal, já tem bastante gente assistindo, né? E o pessoal vai chegando aos pouquinhos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre o amor e o cérebro. A gente vai tentar mostrar para vocês o que acontece bioquimicamente no cérebro de quem está apaixonado. Vamos mostrar
como esse sentimento evolui, a duração, né, porque tem duração, a paixão ela não dura tanto tempo, mas ela pode ser transformada em outra coisa boa. E a ciência ela tem algumas nomenclaturas para isso, né? Então, por exemplo, na literatura europeia, pelo que eu vi, eles usam muito o termo, eles dividem em amor, paixão, para a primeira fase do amor, e depois o amor companheiro. São coisas diferentes, tem estruturas e substâncias químicas diferentes envolvidas nessas duas partes, né? Então, basicamente, o que acontece é que o amor é o sentimento que move o mundo. Se nós pensarmos de forma evolutiva, a gente sabe que a paixão, esse estágio inicial do amor, que é extremamente intenso, que é uma tempestade cerebral, é uma mudança intensa da bioquímica cerebral, é mais ou menos um truque da evolução para que as pessoas se apeguem e a partir disso vem a reprodução. Então, o sentimento paixão, ele é de extrema importância na evolução da história humana, no sentido de que haja reprodução, de que haja transmissão genética, né, de que a espécie se perpetue. A paixão, ao contrário do que muitos pensam, ela não é algo que transcenda, não é algo místico, não é algo sobrenatural, né? Apesar de que quando o indivíduo está apaixonado, ele acha realmente que aquilo foi uma conspiração do universo para que eles ficassem juntos. Na verdade, é uma alteração bioquímica cerebral. Os poetas fazem com que a paixão pareça realmente algo divino. Mas dentro da neurociência a gente sabe que não é nada disso. Nem por isso a paixão não é digna de admiração total. A gente admira plenamente o tamanho das alterações de bioquímica cerebral que ocorrem na paixão. É um momento em que o cérebro fica num estágio que mexe completamente com a pessoa. Tá certo? Então, se nós formos olhar na história da humanidade, na história já registrada, a gente vê que muita gente boa, muitos gênios já sabiam que a paixão ela estava relacionada com alterações fisiológicas. Então, por exemplo, Platão, o filósofo grego, ele já dizia que o amor era uma doença. Veja bem, na época ele não tinha noção de neurofisiologia. Hoje a gente sabe que realmente a paixão inicial funciona como se fosse uma doença no cérebro. A gente tem alterações bioquímicas que a gente só encontra em patologias, como no transtorno obsessivo-compulsivo, na depressão e na demência. Então, Platão tinha razão, né? E aí a gente vai vendo ao longo da história. O Descartes um filósofo francês, ele dizia que as paixões são movimentos fisiológicos. Então eles já entendiam que a paixão não era algo místico, mas algo fisiológico, né? O próprio Shakespeare, em Hamlet, tem um pedaço que ele descreve, né, Apolônios aconselhando sua filha Ofélia a não ceder aos encantos da paixão. Que ele dizia que quando o sangue ferve, a alma torna a língua pródiga em promessas. Ou seja, quando o indivíduo está apaixonado, ele promete tudo. Por quê? A paixão, essa inicial, ela não é racional. A paixão, ela é uma ação exclusivamente subcortical, diferente do amor que a gente vai falar depois, o amor companheiro. Tá certo? Então,
A paixão, ela é um evento bioquímico intenso em que o indivíduo tem uma transformação significativa na função cerebral e acaba agindo de uma forma diferente. É um período da vida em que o indivíduo age de forma diferente. Meu amor, mais uns boa noites aí? Ah, tem bastante, Vai gente. lá. Nossa, muita gente participando, que gostoso, Legal, viu? gente. Toda hora tá entrando aqui gente para participar. A Sebastiana Nares está dando boa noite pro trio, mas hoje não é Hoje trio, é um quarteto. né? Hoje o Caio está aqui também. Pois é. Fala boa noite aí, Caio. Boa noite. Olha aí, legal. Ó, a Sandra Henschel já tá por aqui, a Oraide Mirino, Por aí, de querida, abraço. gente. a Natália Sandra Gomes também, o João Natália, Dias. querida, abraço. Tá dando boa noite pra O Padre gente. João, lá do Isso. norte do país, abraço, Padre João. Homem E muito ele tá querido. dizendo que essas lives têm ajudado muito. né? Muito Isso é obrigado, bacana que saber. legal. Uma honra saber que o senhor assiste. O José Luiz Alves também. José tá por aqui Luiz, dando boa querido, lá de noite. Apucarana, A gente Jaqueline boa. Nascimento. Jaqueline, abraço. A Lilian Cristina, a Bárbara. Oi, tá minha assistindo. sobrinha querida, a Bárbara. Beijão, Bárbara. A Jane Zanata também tá Oi, por aqui. Jane. A Jane saiu, mas disse, já consegui voltar. Então, que bom, bom. né? A Sandra Shell também tá com a Oi, gente. Boa Sandra, noite, abraço, Sandra. Sandra. A Toscana. Toscana, querida, sempre Isso, presente. Marlene Lázaro também. Marlene, abraço, A Marlene. Sônia Frederico. Sônia, querida, abraço. Maristere Scarpellini tá por aqui. Maristéria, ela e a Jeremias. Jaqueline sempre assistindo. É, Jeremias, meu a- amigo de infância. Isso, a Dalila também tá por aqui. Prima da Lila, abraço. Muito bom, a Jaqueline Negrete também Oi, está Jaque, participando, dando boa abraço. noite para o casal mais apaixonado que ela conhece, que somos nós. Obrigado. Obrigado, Ai, Jaque. a Margarete Amada também, sempre aqui com a gente. Legal, né, Margarete sempre Que presente. Bom, né? Olha aqui, ó, deixa eu ver. A Thelma tá dando abraço, primo. Abraço, abraço da Lila. Que bom, né? O pessoal chegando. A Glisilane Martins lá Olha, de Najá, Glisilane agora de Najá. vereadora, Abraço, né? Que parabéns bacana. pela eleição, Glisilane. Legal. Exatamente. A Lúcia Keiko, por aqui com a gente. A Lúcia, querida, lá de Londrina. Isso, pessoal, né? A Sara Fedrico dando boa noite. Está Sara dizendo tá que hoje as sempre- filhas também estão Ah, assistindo. que maravilha. Duas meninas maravilhosas, as filhas. Que legal, Junto com né? o Cidemar, acho que a família toda está assistindo. Ai, Legal. Um beijo para todos vocês, viu? A Leila Mara também tá por aqui. Leila, abraço. E a Bárbara tá dizendo: Oi, tia, parece que eu tô ouvindo a vozinha dela. Oi, Bárbara. Que linda. Ó, o pastor José Benedito, abraço, meu Isso. amigo. Araquém, jogava muita bola. Alessandra Silva, a Lê, lá de Lê, Najá, abraço, aqui, Lê. Que legal. né? Muito legal. Isso aí, Ó, a Margarete dando abraço aqui pro abraço. quarteto. Obrigado. Cristiane Candreva, amiga querida. Boa noite, Cristiane. Tudo bem. Então vamos seguir mais um pouquinho. Mas o que acontece na paixão, então? Quais são os fenômenos fisiológicos que acontecem? Então, a princípio, o que acontece é o seguinte: uma pessoa observa a outra, gosta, aprova as características físicas daquela pessoa. Existem os feromônios, que são substâncias que a gente excreta. Isso pode atrair uma pessoa a outra. E a partir disso começam as alterações cerebrais. O que acontece? Há um aumento grande do nível de dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor que rege o sistema de recompensa, o sistema do prazer. Existe uma queda da serotonina. Né, ao contrário do que diz numa música que a gente ouviu esses dias, que a serotonina dele estava aumentada porque estava apaixonado. Não, a serotonina na paixão ela baixa. Então aí vem a primeira característica similar à patologia da paixão, que é o aumento da dopamina com a queda da serotonina. Isso é uma característica do transtorno obsessivo compulsivo. E é por isso que quando se apaixona, o indivíduo fica obsessivo por aquela pessoa. Ele só pensa naquela pessoa. Os pensamentos ficam reverberando só em relação àquela pessoa. Então, é uma obsessão por uma única pessoa. As pessoas ao redor não têm mais importância e essa dopamina que se expressa, principalmente quando o indivíduo está próximo da pessoa por quem ele está apaixonado,
Essa dopamina faz com que a pessoa não observe os defeitos. Então, quando se está apaixonado, só se observa as qualidades e não os defeitos. Então, por isso que na paixão, muitas vezes, as pessoas tomam as decisões mais erradas da sua vida. Porque essas pessoas, além de terem esse aumento de dopamina, essa queda de serotonina, eles têm uma situação de inibição frontal, algo que a gente só vê na demência. Então, como não se faz inibição frontal, o indivíduo ele fica impulsivo e ele acaba tomando decisões que, em condições normais, racionalmente, ele não tomaria. Então, ele toma decisões erradas, decisões extremas, em decorrência da paixão. Outra alteração importante que acontece no cérebro de um apaixonado é o aumento de uma substância chamada feniletilamina. Essa substância é um análogo da anfetamina. Por isso que na paixão a gente fica cheio de energia, a gente não dorme, a gente fica com uma aptidão mental muito acurada. Tudo isso por causa desse aumento de feniletilamina. Existe um aumento da noradrenalina no cérebro do apaixonado. Então, esse aumento de noradrenalina é aquele que provoca aquela sensação quando você dá de cara com a pessoa apaixonada. O coração dispara, a boca fica seca, a gente fica ofegante, a pupila se dilata, a palma da mão fica suada. Tudo isso em decorrência daquela inundação de adrenalina que o indivíduo tem quando está frente a frente com a pessoa por quem ele está apaixonado. Outra alteração interessante é que existe um aumento das endorfinas. Então, quando se está próximo da pessoa apaixonada, há uma sensação de bem-estar muito grande. E também, junto com o aumento da dopamina que eu falei para vocês agora há pouco, tem um aumento também da testosterona, que é um hormônio sexual. A testosterona ela é responsável pelo desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher. Sempre que a dopamina sobe no cérebro de um apaixonado, a testosterona sobe também. Então, o indivíduo apaixonado, necessariamente, ele vai ter o desejo sexual, porque ele tem alta de dopamina e ele tem alta de testosterona. O contrário não é verdade. O indivíduo pode ter um aumento de testosterona sem aumentar a dopamina, ou seja, é possível ter o desejo sexual sem estar apaixonado. Mas não é possível estar apaixonado e não ter o desejo sexual. Porque a testosterona ela pode subir independente da dopamina aumentar ou não. Então vocês vejam que essas coisas são todas interessantes porque condiz com os movimentos que se faz em relação à pessoa apaixonada e tudo por alterações bioquímicas no cérebro. Tá certo? Meu amor, mais alguma boa noite aí? Tem boa noite, já tem até perguntas, viu? Vai guardando as perguntas aí, sim. A Isa já chegou. Ô, Isa, a gente ia interromper a live porque você não tinha chegado. Sem você não tem live, Isa. Você tem que estar sempre presente. Abração. A Sheila Balbo também está assistindo lá de Nova Ô, Esperança. Sheila, abraço. Irmã do Douglas, Isso, abraço pro Douglas e também. E a Marlene Lázaro também está aqui. O pessoal já está fazendo comentários. Quando você comparou aí a questão da paixão com a demência, deixa eu ver quem foi que comentou aqui, deu risada e falou assim, fica bobo. Exatamente, é isso aí, fica bobo. Deixa eu procurar aqui quem foi, porque achei tem até rir no comentário, que foi engraçado. Legal. Mas agora que eu não consigo achar. Você vai procurando. Foi a Daniele Barzon. Tá. Legal, legal. Então, e aí, bom, então, todas essas alterações, né? Então, é isso que é a paixão, né? Uma tempestade bioquímica. Então, naquele momento, o indivíduo está focado naquela pessoa e acha que só existe aquela pessoa, acha que nunca mais vai se apaixonar e que a vida só vai ter sentido com aquela pessoa. Bom, só que o cérebro não funciona assim. Essa alteração toda da paixão, ela tem um tempo de duração. Não fosse isso, as pessoas não iriam resistir. Por quê? Porque essa
essa sensação de paixão, com todas essas alterações, ela cursa também com o aumento do cortisol. Esse cortisol, ele acaba predispondo a doenças. Ele reduz a imunidade, ele pode aumentar a pressão arterial, ele, no final das contas, ele acaba atrapalhando. Por isso, a natureza, sábia como é, fez com que o indivíduo tivesse a paixão. Isso faz com que ele se agregue a uma pessoa, que pode ser do sexo oposto ou não. Quando é do sexo oposto, isso leva à reprodução, né, a gravidez, nasce uma criancinha, e aí essa paixão ela ainda persiste por um tempo para que a criança tenha tempo de se desenvolver, pelo menos um pouco. Então, quanto tempo dura a paixão? Então, tem um trabalho legal de uma investigadora, eu não estou achando aqui, mas é a doutora Dorothy Tenove. Ela mostrou que esse estado de paixão, essa alteração bioquímica cerebral da paixão, dura entre 18 meses a 3 anos. Então, essa paixão, geralmente, ela não passa dos 3 anos. Porque depois disso, o cérebro vai voltando no estágio de repouso. Depois disso, a serotonina vai aumentando, a dopamina vai caindo, já não se produz tudo aquilo de feniletilamina, já não se produz tudo aquilo de testosterona, então o desejo sexual vai diminuindo. Então, tudo isso é natural, né? Terminou esse estágio de paixão, aí depois é outra história, né? Se é um casal mais experiente, que tem muita afinidade e que sabe nutrir essa paixão para se transformar no amor companheiro, então essa relação ela dura muito tempo. Se não, termina a paixão, termina o relacionamento. Então, às vezes, você se apaixona por alguém e depois de anos que aquilo já passou e você já está com outra pessoa e você olha e pensa, puxa, como eu fui apaixonado por aquela pessoa. Eu não deveria, porque eu não tenho nenhuma afinidade com ela, porque ela é uma pessoa que me destrói, porque ela era uma pessoa que tomava muito meu tempo, era egoísta e tal. Mas você consegue ver isso agora, porque a fisiologia do seu cérebro se estabilizou. No momento da paixão, você não consegue observar isso. E geralmente as pessoas de fora às vezes falam para você, falam, olha, essa não é o ideal, ou esse não é o ideal, né? Esse cara tem um monte de defeito. Mas aí você fala não. Por quê? Porque você está com o cérebro embotado, você está com o cérebro disfuncional. Assim é a paixão. E é uma pena que as pessoas não tenham noção disso e acabem tomando decisões precipitadas por não conhecer esses aspectos fisiológicos, tá certo? Bom, a paixão correspondida é mais ou menos assim, né? O indivíduo tem a paixão correspondida e é tudo alegria, esse aumento de dopamina o tempo todo, a feniletilamina alta, tudo tranquilo. Mas e quando o amor não é correspondido? Aí vira um baita problema. Por quê? Porque você não vai ter como ficar aumentando sua dopamina. A pessoa não está próxima de você. Você não vai ter como aumentar a feniletilamina. Então você entra numa síndrome de abstinência. É similar à abstinência do uso de anfetamina. Então o que acontece? O indivíduo fica com humor deprimido, ele fica desanimado, sem capacidade de concentração, nada rende para ele. E o mais interessante, como ele está com aquele cérebro alterado, parecido com o cérebro do obsessivo-compulsivo, ele continua obsessivo e compulsivo pelo objeto de paixão. Então, mesmo a outra pessoa não querendo, não correspondendo, ele fica insistindo, 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 insistindo. A pessoa não aceita que a outra pessoa não o quer por perto. Então ele faz 1000 propostas, ele persegue, ele tenta conversar o tempo todo, né? E aí, às vezes, isso entra em estado patológico e o indivíduo acaba virando um perseguidor da pessoa que simplesmente não correspondeu ao amor. Tá? Então, quando o amor é correspondido, ele predispõe aos melhores momentos da vida de um indivíduo, por um tempo. Quando ele não é correspondido, ele transforma
a vida num horror, porque o indivíduo passa a ter a maior dor do mundo. É a dor da falta da pessoa por quem ele estava apaixonado. É a falta do quê? Da dopamina, é a falta da anfetamina, que é a feniletilamina, né? É a falta da testosterona alta, enfim. Ele sente falta daquela alteração bioquímica que é ligada quando ele está próximo da pessoa por quem ele se apaixonou. Isso é muito interessante, né? Meu amor, mais boa noite. Já pode. Noite, Acho que já... Na verdade, você já até respondeu. A Jaqueline Nascimento, que queria saber se a paixão tem prazo de validade. Prazo de validade, entre 18 meses a 3 anos. Isso por um estudo muito bem feito da doutora T9. E ela faz uma outra pergunta que eu achei assim, muito engraçada. Quando você estava fazendo, né, alguns comentários, aí ela disse: então quem se apaixonar precisa consultar o neurologista ou o psiquiatra? Isso aí. É uma alteração bioquímica, né? Inclusive tem um estudo mostrando que as pessoas que utilizam antidepressivos, que aumentem o nível de serotonina, elas se apaixonam com menos intensidade, ou demoram mais para se apaixonar, porque como eles têm ali um aporte de serotonina maior, as pessoas conseguem um autocontrole melhor. Então, muitas vezes, um medicamento pode interferir nessa sensação intensa de paixão. Interessante isso. Tem alguns comentários aqui, né, das pessoas que estão participando. A Branca também já está por aqui. Deixa eu ver a Helena Grísio. Legal. Deixa eu só Branca, procurar aqui o comentário. Alguém Helena. falou assim: então é por isso que o ditado diz, né? Vai sempre pela razão e não pelo coração. Então, o ditado diz e é o correto, mas a paixão é algo natural, né? A paixão é algo natural. E essa paixão, ela não é igual ao amor. O amor é outra coisa. Sim, ó, a Marlene Lázaro que perguntou. Agora, nessa questão aí que você vai entrar dizendo que o amor é outra coisa, a Jaqueline Negrete está dizendo aqui, ó, é como se fosse uma pergunta retórica. Paixão e amor são sentimentos completamente diferentes, Exatamente, completamente diferentes. Então, o que acontece na paixão? O indivíduo está ali vivenciando sua paixão, e aí, quando acaba essa paixão, se ele souber nutrir, ele pode transformar essa paixão em amor, né? A paixão é uma coisa intensa, né? A paixão, na verdade, ela é uma invasão de sensações turbulentas, arrebatadoras. É nada de paz. Paixão é nada de paz. Amor é outra coisa. Amor é equilíbrio. Amor é sensatez. Amor é córtex cerebral. E aí, como é que faz para transformar essa paixão em amor? Às vezes o casal tem tanta afinidade que isso acontece meio que naturalmente. Mas às vezes o casal tem tantas discordâncias que termina a paixão, acaba o relacionamento. Por isso é o alto índice de divórcios que a gente vê atualmente. Existe um pesquisador que é o John Gottman. Esse cara é um especialista, ele é um neurocientista especialista em relacionamentos. Então depois nós vamos falar sobre umas dicas que ele dá para que você consiga manter o amor. O amor, para você manter o amor, você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar à relação. Na paixão, isso não é nenhuma virtude, porque você já está impelido a se dedicar completamente àquela paixão. Agora, para a manutenção do amor, é necessário esforço. É necessário você ter tempo com a pessoa amada e tomar algumas atitudes que depois a gente vai comentar aqui. Tem uma pergunta aqui bem bacana da Margarete Amada. Legal. Ela está dizendo se a idade interfere no sentimento da paixão. Pergunta interessante. Legal, essa, Margarete. A gente pode se apaixonar com qualquer idade. Com qualquer idade. Esse sistema de recompensa, de dopamina, esse sistema de feniletilamina, isso pode ser ativado a qualquer momento. Tá? Então, não existe idade para se apaixonar. O que existe é bom senso, se é que isso é possível, no momento da paixão. Tá? Porque se um adolescente se apaixona,
ele é guiado exclusivamente pela paixão. Ele não tem maturidade, ele não tem córtex cerebral diferenciado, maduro o suficiente para ele fazer uma autoavaliação. Ele simplesmente mergulha na paixão e pode se dar muito mal. A pessoa com mais experiência, com mais idade, normalmente já tem um córtex cerebral muito desenvolvido nesse sentido de experiência de vida. Então, muitas vezes, ela é capaz de se auto-observar e não se entregar completamente à paixão desenfreada. Mas em qualquer idade é possível se apaixonar. Algumas pessoas também acabaram de chegar. Estou vendo por aqui, alô. Oi, Boa Lô, noite, minha cunhada. irmãzinha. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A tia Cristina. Oi, também tia tá Cristina. por aqui. Tia Cristina andou sumida, hein? Pois é, tia Cristina, Mas a eu, gente sente falta, viu? mas eu mandei para ela a é? última live, sim. Ó, a Juliana Costa também está Oi, presente. Juliana, Marisa abraço. Vignoli Marisa querida, também está por lá aqui. de Xandai, abraço. A Joyce Berti também participando. Joyce, querida, abraço. Muito bacana. A Margarete está agradecendo aí a resposta, né, que você deu à pergunta imagino. dela. E a Lô está dizendo, oi, amor, Isa, oi, amor. Oi, Lô. E a Rosane da Silva está participando, está dizendo, boa noite, casal maravilhoso. O amor de vocês boa é muito noite. lindo. Muito Ah, obrigada. que legal, viu, obrigado. Pode continuar, meu amor. Bom, então aqui eu vou ver nas minhas colinhas o que eu escrevi, né? Então, o Amor e o Cérebro. Interessante, tem um livro que foi lançado em 2000, do John Elster. É um livro muito interessante. Ele estabeleceu um paralelo entre o amor e a ingestão de drogas, né? O amor-paixão, o amor de fase inicial. Aí ele fala do arrebatamento amoroso, quando correspondido, leva ao mesmo comportamento do uso de anfetaminas, né? Que é aquela sensação de bem-estar, de euforia. Por outro lado, quando tem uma desilusão amorosa, produz a reação da privação do uso de anfetamina, né? Uma síndrome de abstinência, que é principalmente o humor deprimido. Muito interessante. John Elster, esse é o cara Meu que amor, escreveu. deixa eu fazer aqui um comentário que está muito engraçado. Quando você respondeu daí da questão da idade, né? A Branca Martins está dizendo, eba, tenho que falar pro meu filho que diz que não tenho mais idade para isso. E a Branca é uma meninona, a Branca é jovem ainda. Ai, muito bom. Pode continuar. Bom, aí aqui tem um resuminho do que eu já falei, mas substâncias químicas envolvidas na paixão. Então, aumento dos hormônios sexuais, né, principalmente a testosterona, aumento do neurotransmissor dopamina, redução da serotonina, que é o mesmo achado do transtorno obsessivo-compulsivo, aumento das endorfinas, da feniletilamina. A feniletilamina é a que produz a euforia, como se fosse a anfetamina. A dopamina é a que produz o bem-estar quando a gente está próximo do ser por quem se está apaixonado. E a perda do ser amado, leva à supressão da dopamina, provocando o mesmo desconforto físico e emocional que sente um viciado em drogas, né? É uma síndrome de abstinência. A duração da paixão, que eu vi aqui o trabalho da doutora Dora Tenove, que é de 18 meses a 3 anos. E aí surge a grande estudiosa do século, eu diria que do milênio, sobre o amor e o cérebro, que é a doutora Ellen Fisher, da Universidade de Nova York. Essa cientista, ela é fantástica nesse aspecto, talvez seja a pesquisadora que influencie qualquer outro trabalho que vá se fazer sobre alterações bioquímicas no cérebro relacionadas ao amor. Então, ela tem um trabalho muito interessante que eu li, ela recruta na própria Universidade de Nova York os voluntários para uma pesquisa, né? E a chamada da pesquisa é assim, você acabou de se apaixonar perdidamente? Então venha participar da pesquisa. E ela recrutou bastante gente, né? E aí, pela primeira vez, ela documentou essas alterações fisiológicas cerebrais com imagem, com a ressonância magnética funcional. Então, ela mostrou que a dopamina é realmente a principal substância relacionada à paixão, né, que leva à obsessão pelo ser amado. Os níveis aumentados de dopamina produzem uma atenção concentrada em algo,
né, em algo qualquer, no caso a pessoa amada. Então uma concentração ali em decorrência desse aumento grande de dopamina. E aí essa dopamina em alta traz algumas características do apaixonado, que é a atenção focada no ser amado, excluindo tudo à sua volta. Quando se está apaixonado, se toma as decisões mais incoerentes possíveis, né? E o indivíduo não tem noção de que ele está enfeitiçado pela alteração bioquímica cerebral. Ele simplesmente se entrega à paixão e toma as decisões sem a inibição do córtex pré-frontal, porque está sem essa função em decorrência da paixão. Aí o indivíduo só consegue se concentrar nas qualidades positivas, não observando os defeitos da pessoa por quem ele está apaixonado. Esse aumento de dopamina também se correlaciona com aumento de energia, hiperatividade, falta de sono, tremor, respiração acelerada, palpitações. E aí também ela que fez esse trabalho das interações da dopamina com os hormônios sexuais, né? Aumenta a dopamina, aumenta a testosterona. Então paixão necessariamente tem desejo sexual. O contrário não é verdade, o indivíduo pode ter só aumento da testosterona, ou seja, ter só o desejo sexual por outro sem estar apaixonado. A serotonina, ela observou também na ressonância magnética funcional que havia uma diminuição da ação das vias serotoninérgicas e quando há rejeição, o indivíduo fica obsessivo ao invés de aceitar a perda, né? O aumento da norepinefrina. Enfim, aí ela viu também quais eram as áreas relacionadas à paixão e são todas subcorticais. Então, lá são os núcleos da base, como o núcleo caudado, área tegmental ventral, subcortical, ou seja, não é nada racional, porque para a gente usar a racionalidade, a gente precisa do córtex cerebral, que é a casquinha do cérebro, a parte mais superficial, onde estão os corpos celulares. E na paixão não tem nada de ação cortical, né? Ou seja, o indivíduo vai usando o seu cérebro reptiliano, o seu cérebro primitivo, sem utilizar a parte de córtex, que seria a parte racional. Eu acho que por enquanto é isso. Aí depois nós vamos falar sobre as orientações, e aí vai entrar o trabalho do John Gottman, que é um pesquisador especialista em relacionamentos. Aí nós vamos falar sobre como é que se faz para manter a união do casal quando acaba a paixão, porque ela acaba. E a gente tem perguntas. Manda brasa, já pode fazer já. Muito boas, mas antes deixa eu só ler um comentário aqui da Jaqueline Negrete. Ela disse que tinha uma amiga da faculdade que se apaixonava na mesma velocidade que deixava de se apaixonar. Aí depois de tantos amores, resolveu morar sozinha. Olha, Jaqueline, linda a sua pergunta. Então, olha só, eu não ia me estender nisso, porque fugi um pouquinho do foco. Mas a doutora Ellen Fisher, ela estudou os cérebros dos apaixonados e das pessoas que não estavam apaixonadas, e ela chegou à conclusão que existem alguns tipos de predomínio de neurotransmissor no cérebro do indivíduo. Existem os indivíduos dopaminérgicos. São aqueles que necessitam da dopamina o tempo todo. Essas pessoas, elas são viciadas em se apaixonar. Então, ela se apaixona, ela olha, ela se apaixona e fala, tá ali o ser da minha vida. E libera um monte de dopamina e ela curte essa paixão. Geralmente essas pessoas são pessoas descoladas, são aquelas que gostam de aventura. Geralmente eles gostam do paraquedismo, de escalada, esportes radicais. Tudo aquilo que faz liberar muita dopamina, né? O cara pula de bug jump. Nossa, legal, que libera um monte de dopamina. Geralmente são esses, né? Então, ele age assim na vida amorosa também. Então ele precisa se apaixonar. Acontece que esse monte de dopamina que ele consegue liberar num relacionamento vai durar um tempo.
No máximo 3 anos. E os dopaminérgicos parece que isso dura menos, talvez até menos que 12 meses. Então o indivíduo se apaixona, ele jura, fala, você é a pessoa da minha vida, não quero, agora eu vou ser fiel, porque normalmente eles são namoradores. Aí, daí um tempo, o que acontece? A dopamina começa a cair, a serotonina começa a subir, e aí o indivíduo fala, pô, eu tô precisando de dopamina. Então esse relacionamento acaba. Esse relacionamento não dura, porque em seguida ele já vai se apaixonar por outra, ele precisa se apaixonar, ele quer mais dopamina. Então essas pessoas têm essa característica, múltiplas relações e geralmente nenhuma dá certo. Esse é um indivíduo dopaminérgico, ao contrário do indivíduo serotoninérgico, que é um indivíduo mais conservador, um indivíduo que gosta mais de cuidar, ele tem mais dificuldade em trair, ele é mais... Na verdade, ele é mais conservador no relacionamento. Esse indivíduo com o cérebro, com predomínio serotoninérgico, ele tem um comportamento. Geralmente, ele tem menos histórias de separações. O indivíduo dopaminérgico, ele se separa o tempo todo. Tá? Eu tenho um grande amigo que faleceu recentemente, ele é um neozelandês, um cara muito querido. Ele era o protótipo do dopaminérgico. Inclusive, ele morreu explorando uma caverna onde nunca ninguém tinha entrado. Então, ele queria estar sempre na base do perigo. Ele fazia arborismo, ele gostava de paraquedas. Ele era um dopaminérgico. Ele casou 4 vezes. Ele morreu com... Ele tinha, acho que, 47 anos. Já tinha casado 4 vezes. Tinha um monte de filhos e... estava procurando um novo amor, porque ele já tinha se separado da última mulher. Então essa é a característica do dopaminérgico, tá? É lógico que tem os mais extremos e tem os menos extremos, mas essa amiga sua, certamente, ela tem um cérebro com predomínio de dopamina. E não pense que ela vai ficar morando sozinha por muito tempo, não, que ela vai se apaixonar de novo. Depois você me conta. A Jaqueline está dizendo assim que ela adora esportes radicais, mas que ela prefere só a adrenalina mesmo. Não necessariamente porque faz esporte radical é dopaminérgico, né? Isso Mas, não, eu e a Érica também, a gente, né? Você viu que a gente escala, a gente faz mas umas a gente coisas. tá junto, né? A gente gosta da motocicleta, a gente faz as trilhas, mas isso não quer dizer que a gente tem um cérebro de predomínio dopaminérgico. Ó, aqui nós temos a pergunta da Rosane da Silva. Oi, ela está Rosane, dizendo abraço. assim, ó. Se após traumatismo craniano, uma pessoa pode mudar o sentimento de amor, sendo que antes era outra coisa, ou de repente até vice-versa. Né? Rosane, é que o cérebro ele precisa de uma estrutura perfeita, com um equilíbrio fisiológico perfeito para que a gente seja a gente mesmo. Né? A partir do momento que você tem ali uma lesão que mexa com a estrutura cerebral, é possível modificações, sim. Não necessariamente deixar de amar alguém, mas às vezes muda, por exemplo, escala de valores, às vezes a pessoa fica um pouco mais apática, mas enfim, é possível essa mudança sim. Quando a gente sofre alguma lesão cerebral de cunho estrutural, muita coisa pode mudar. Tá? Isso é variável de pessoa para pessoa, e, obviamente, vai depender do local lesado do cérebro. Ó, e a Isa também tem uma pergunta, achei Isso não, bastante Isa. interessante aqui, ó. Essas transformações, né, que você está citando, também acontecem no amor entre pais, filhos, irmãos, etc. É diferente, né? Aí a relação mãe-filho, pai-filho, por exemplo, aí é uma relação diferenciada, aí não é mais uma questão de paixão, é um amor mesmo, né? É o amor, é apego, tem muita ocitocina envolvida nisso, e esse amor, de maneira geral, ele é incondicional. Ele é um amor que ele começa lá no início e você passa a vida amando o filho, o pai. É outra coisa, né? Aí é uma estrutura cerebral diferente. Aí é um amor mais calmo, um amor mais de cunho equilibrado. Não tem relação com a paixão. Tá? E são outras substâncias envolvidas, outras áreas cerebrais envolvidas.
Meu amor, tá chegando aqui uma avalanche de perguntas. Manda brasa aí, vai lá. O Alessio, Oi, Alessio. ou a Juliana, né? Eu não sei, talvez os dois estejam participando lá de Najá. Ele quer dizer se tem alguma relação entre o apaixonado e a música. Interessante. Sim, tem. Você pode correlacionar, né? Quando você ouve uma música, você estimula algumas áreas do cérebro. Então, as pessoas têm gostos musicais diferentes, porque para liberar dopamina no meu cérebro, tem uma música específica que me toca, que não é a mesma música que vai tocar no seu cérebro. As pessoas acabam tendo gostos diferentes porque a música ela vai mexer com vias neuronais, com circuitaria cerebral diferente, de pessoa para pessoa. Quando se está apaixonado, há uma tendência de se ouvir uma música que geralmente você gosta, no momento em que você pensa na pessoa por quem você está apaixonado, ou no momento em que vocês estejam juntos. Aquela música, ela vai ser um gatilho sempre, talvez pelo resto da sua vida. Talvez você não vá mais estar com aquela pessoa daqui a alguns anos, mas você vai ouvir a música que você correlaciona aquela pessoa e você vai lembrar dela imediatamente, ou dele imediatamente. Então, música e paixão têm uma ligação muito importante, sim. Olha só quem está participando da nossa live, uma honra, o Jarbas, Luiz, Dr. Grande Jarbas, intelectual fantástico. Ele está fazendo Somos um fã do comentário aqui, ó, dizendo: interessante ver o que a filosofia fala sobre o amor, Eros. Platão, Aristóteles, Rousseau e Marcuse falam muito sobre isso. E aí tá te dando parabéns sobre a palestra. Obrigado. Muito comentário obrigado. De filósofo. O Jarbas é um cara totalmente admirável. Somos seus fãs, Jarbas. Meu amor, ó, a gente tem um comentário aqui da Leila Mara Marcelina, ela dá uma risada aqui no final, mas ela faz um comentário interessante que talvez dê para dissertar em alguma coisa. Ela diz que se apaixonou por uma pessoa uma vez e que tudo acabou, mas só que depois disso ela não conseguiu se apaixonar por mais ninguém. Faz anos, ela diz que toma antidepressivos e ela observa que a paixão passa longe dela. Provavelmente porque você não encontrou ainda o par ideal, né? Pode aparecer, porque essa afinidade, ela não é tão frequente assim, né? A afinidade, ela vai aparecer às vezes com essa liberação de feromônio compatível, vai aparecer de onde você menos espera. E lembrando que o amor não necessariamente vem da paixão. Como a paixão é algo mais calmo e estável, o indivíduo pode amar sem ter passado pela fase de paixão. Ele pode admirar muito a outra pessoa e aí começa a encontrar convergências de ideias, de costumes, uma relação de companheirismo, encontra na outra pessoa alguém com uma estabilidade emocional e isso vai se transformando num amor, numa afinidade, né? Então, você pode se apaixonar intensamente e evoluir para o amor, ou você pode já começar uma relação no amor. Essa relação já no amor normalmente acontece em pessoas já mais experientes, que não precisam se apegar à paixão. Os jovenzinhos não ficam, o Caio e o Miltinho, eles não ficam procurando as características cerebrais de uma pessoa para ver se aproxima ou não, né? Eles dão uma olhada assim, é bonitinho e tal. Então aí já começa a paixão. E hoje em dia, né, nessa geração nova, eles começam já pelos finalmente, né? É mais complicado isso. Eles começam já com um amor ovidiano, né? O amor em prática. Não tem mais aquele amor platônico que antigamente, na minha geração, você olhava, gostava daquela menininha, assim, que menininha bonitinha e tal, e olhava de longe, tinha medo de chegar perto, era um amor platônico, né? Hoje não, hoje é o amor ovidiano mesmo, né? As crianças têm um relacionamento muito mais intenso. O Milton quer fazer uma pergunta, ai, vai lá. Um ser humano que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem um lado racional um pouco mais aguçado. Por exemplo, o cara tá numa festa e tá com aquela liberação de adrenalina, só que ele tem toque, por exemplo, com a roupa, e aí estão jogando bebida, ele já tem aquela queda do impulso e ele começa a ficar mais racional para se proteger. Esse lado aguçado de quem tem transtorno obsessivo compulsivo, ele diminui a intensidade
da paixão ou não? Mitinha, essa pergunta é boa, né? Pergunta de futuro neurologista, isso aí. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, que já é caracterizado por essa queda de serotonina e esse aumento de dopamina, eu acho que quando ele se apaixona, é algo mais intenso. Eu acho que até mais perigoso. Porque você vai ficar mais obsessivo, você vai ter mais aumento de dopamina, mais queda de serotonina, e você vai ficar mais focado ainda naquela pessoa. Você vai criar uma obsessão severa. Então, se você não tiver maturidade para se auto-observar e entender o que está acontecendo, você embarca. Você embarca de uma forma perigosa, porque vai ser uma paixão extremamente intensa. Eu acho que mais intensa do que quem não tem o transtorno obsessivo compulsivo. Aí a gente tem uma pergunta relacionada a isso, né? E o amor obsessivo, é amor ou paixão ou nenhum dos dois? É a Jana Nones quem quer saber. Então, a paixão por si só ela já é obsessão, né? Eu tenho casos no consultório em que a pessoa se apaixonou, não foi correspondida e a pessoa continua obsessiva por aquele ser amado, aquele ser por quem ela estava apaixonada, mas que cortou completamente a relação. Mas essa pessoa continua insistindo, continua na obsessão. Então a paixão, ela tem a obsessão como característica. O amor companheiro, não. O amor companheiro já é diferente. Não é uma obsessão. É uma sensação de tranquilidade, de paz, né? Uma harmonia na vida. A paixão, ela traz só agitação, ansiedade. E o amor traz tranquilidade. Então, essa obsessão, o amor obsessivo, eu diria que seria a paixão obsessiva, né? Ou nessa classificação europeia seria o amor-paixão, que não é o amor companheiro, é outra coisa. E a Jaqueline Negrete tem mais uma pergunta aqui bem apimentada, né? Bem nível Jaqueline. Vai ser chamada agora de Jaqueline Pimentinha. Ela quer dizer, ela está perguntando assim, se todos esses impulsos cerebrais da paixão são nas mesmas intensidades e usam as mesmas partes do cérebro quem sente o ódio. Eita! Essa pergunta é danada, né? Eu acho que o ódio, ele tem algumas similaridades bioquímicas com a paixão, né? Então, por exemplo, o ódio, ele na verdade é uma sensação estimulante, né? O ódio, ele dá energia. O ódio, ele é caracterizado mais por uma liberação de adrenalina e cortisol. Essa adrenalina e esse cortisol aumenta a energia, aumenta o batimento cardíaco, né? Aumenta temporariamente a acuidade cerebral. Só que se nós formos pensar a longo prazo, esse ódio ele é extremamente maléfico para o organismo. Porque esse aumento de cortisol e esse aumento de adrenalina vai interferir nas funções orgânicas e vai predispor o indivíduo a ter múltiplas doenças. Doenças cardiocirculatórias, doenças autoimunes, declínio cognitivo, né? O ódio está relacionado ao aumento do cortisol que faz a apoptose, que é morte neuronal de hipocampo, que é a área de memória. Então, se o ódio for persistente, a saúde orgânica vai definhar, tá certo? O amor, ele tem essa característica também de aumento de energia, mas aí por aumento da dopamina, né, e por uma redução da serotonina, mas também aumenta tanto a noradrenalina quanto o cortisol, mas não na intensidade, não é a mesma circuitaria neuronal. O amor, a paixão, ela tem que ser de curta duração, aí no máximo de 3 anos, porque senão o organismo não aguenta. O ódio, eu acho que um tempo até menor que isso já vai ser suficiente para fazer um estrago orgânico. Agora, a paixão pode se transformar em ódio? Pode. Uma paixão não correspondida e termina a paixão para um, não termina para o outro. O outro insiste e não consegue. Essa paixão ela pode sim ser revertida em ódio puro. Principalmente se a outra pessoa tiver com um terceiro, né? Então,
existem os crimes passionais que a gente vê todo dia nos programas de TV da vida aí, né? O indivíduo vai e mata a ex-namorada, a ex-esposa. Provavelmente esse cara tinha uma paixão e patologicamente, porque isso é uma doença, aí já é uma doença, ele transforma isso em ódio e ele põe em prática. Ele põe em prática esse ódio, às vezes com atos de extrema violência. Olha, algumas pessoas acabaram de chegar por aqui. Vamos mandar um abraço aí para Márcia Pieleski, que está participando, dando boa noite para a gente. Noite. A Marlene Costa também. Abraço, a Creuza Peracini participando. Sim, abraço. A Ana, também a Ana Bispo, né? A mãezinha da live. Ana, ela dando boa noite aqui participando. Boa noite, Ana. Ela também faz uns comentários aqui para baixo. A Mieko, minha amiga lá de Cruzeiro do Sul também, participando. Pedro Afonso. Pedro Afonso, doutor Pedro Afonso, meu amigo querido. Quantos anos que eu não vejo. Cara muito querido, radiologista de renome. Abraço. Bacana. A Eliane Cândido também tá Eliane, participando abraço, aqui com a Eliane, gente. muito Regina querida. Lopes. O Adão Fernando também, sempre o Adão e a Mila, né? é o Fer e a Mila. Abraço para os dois. Romualdo Galucci também está por aqui. Abraço, a Juliana Botari, abraço, a Ilde Assoni. Hilde. Muito bacana aqui, né? Muito legal. Eu tinha aqui a Ana estava fazendo uma pergunta, ela está questionando assim a questão do amor de mãe, gestacional. Ela diz assim, creio em amor pela minha bebê, né? Gravidez ajudou a me curar. Mas aí eu acho que já não foge do campo, né? O amor materno é um amor diferente, né? Isso é outra circuitaria neuronal, são outras substâncias que são liberadas, mas é o maior amor do mundo, né? É o amor que persiste, é o amor que geralmente é incondicional. Isso é da mãe pelo filho, do pai pelo filho. Mas é outra coisa, em termos de bioquímica, a paixão, né, de um homem por uma mulher, o homem por homem, a mulher por mulher, isso é outra coisa, né? E a paixão é uma coisa agressiva, terrível. A Helena Grício, que participa com a gente, que é a Preta lá de Najá, está dizendo que dia 19 ela vai fazer 44 anos de casada, e ali, o amor e a paixão tá sempre junto. Que legal, com isso relatos dela, né? A minha amiga Gisele Oi, participando. Um abraço para você, legal. Gi. Bom, então é o seguinte, eu vou falar agora, porque nós já, né, teoricamente já era para acabar, mas vamos estender aqui, Então existe esse estudioso em relacionamento, o John Gottman, e ele descreve os casais, e aí ele acompanhou por muitos anos, muitos casais, então ele tem umas teorias muito interessantes, né? Então ele mostra os pontos positivos e os pontos negativos. Ele tem até uma formulazinha para o casamento duradouro, que é o casal ter mais que 5 pontos positivos em relação a um negativo, e ele descreve quais são os pontos positivos e os negativos. Então é John Gottman, com 2 T's, é fácil de achar a publicação dele. Quem tiver interesse vale a pena ver. Mas é assim, então a paixão vai passar, mas aí é uma pessoa com quem você tem afinidade, 2 pessoas que estão juntas, uma faz a outra crescer, uma não faz a outra sofrer, não é um relacionamento truncado, é um relacionamento legal. Mas aí vai diminuindo a dopamina, vai aumentando a serotonina, vai reduzindo a feniletilamina, então já não tem mais aquela busca pelo sexo com aquela frequência, aquela intensidade, né? O indivíduo já consegue jogar o futebolzinho dele, a moça já consegue ir pro balé dela, não precisam ficar grudados mais o tempo todo como era. Você tá falando de algum casal que eu conheço? Mas aí já é uma fase de estabilidade, mas essa fase de paixão, ela foi fantástica, e aí um notou que o outro só acrescentava na vida. Bom, essa é a paixão que ela vai seguir. E aí, só que o amor, que vai ser o segmento dessa paixão, ele exige esforço dos dois.
né? O amor é como uma florzinha. Lembra da musiquinha do girassol, né? Tem que aguar. Se não aguar, já era, né? Senão vai chegando uma fase de apatia, de cada um toca uma vida e um não sabe nada do outro. Então isso é complicado. Então, para nutrir o amor é necessário companheirismo, cumplicidade, interesses em comum, muita tolerância, né? Porque um casal, eu acho que o grande segredo para não haver separação é a tolerância, os dois têm que treinar isso, o respeito e a intimidade. Então o John Gottman, ele coloca aqui alguns fatores importantes para a manutenção de um amor pós a paixão. Então, a primeira coisa que ele coloca é a importância da amizade. Muito interessante isso, a amizade. Então a conexão emocional, ela é fundamental para a satisfação conjugal. Inclusive tem um estudo que mostra que a razão mais frequente do divórcio é essa falta de conexão emocional. 70% dos casos de divórcio. A traição seria responsável por cerca de 20% e 10% outros motivos. Então vocês vejam como é importante essa afinidade, essa amizade entre o casal, que tem que ser nutrida. Isso é fundamental. Aí ele coloca a fórmula, né, das relações bem-sucedidas. Ele mostra lá que tem que ter uma dedicação de pelo menos 6 horas por semana, né, de estar próximo, de conversar. Então, ele coloca coisas simples. Por exemplo, uma despedida, né, o indivíduo sai para trabalhar. Um tchau caloroso, legal, com um abraço, com um beijo, né? Isso é legal, isso aproxima o casal. Quando o indivíduo chega, ou a esposa chega e se encontra, as boas-vindas, com um abraço, uma conversa amena, isso é fundamental, né? Não pode sair para trabalhar sem se despedir, ou chegar em casa sem falar um oi. Ele coloca aqui, sempre demonstrar apreço e admiração pelo companheiro. Uma das causas de fim de casamento é essa falta de admiração mútua. Então, o tempo vai passando, as pessoas estão preocupadas em sobreviver, em cuidar dos filhos, e vai deixando de observar o companheiro ou a companheira, vai deixando de elogiar, né? Vai deixando de admirar. E isso é muito ruim. Então, ele orienta nesse aspecto, que um casal que mantém relacionamento longo, geralmente mostra admiração mútua. Tá certo? Manifestação de afeto, né? Então ele fala muito no ato de se tocar, de andar de mãos dadas, porque se tocar vai fazer você liberar a ocitocina. A ocitocina vai manter o amor. A ocitocina traz a sensação de confiança, de proximidade, de cumplicidade. Então, se tocar é de extrema importância, né? O casal que não se toca, certamente ele vai produzir bem menos ocitocina e a chance desse casamento ter algum grau de felicidade, de prazer, é muito pequeno, tá? Divertirem-se juntos, isso é fundamental. Então, ele fala de alguns estudos que mostram que o riso é muito importante em relações bem-sucedidas, né? Rir juntos. Então, fazer aquelas coisas que vocês dois gostam, fazer juntos. Vão passear de moto, né? Vão para a livraria tomar um café, ficar lendo, vão para uma praia deserta e ficam embaixo de uma pedra lendo o dia inteiro, mas coisa que os dois gostam de fazer. Isso mantém o amor, isso mantém a proximidade, isso mantém a intimidade. Ele diz que interesses em comum devem ser nutridos, que é isso que eu acabei de falar, as pessoas precisam descobrir o que eles têm em comum e investir nisso. Então, o relacionamento em que as pessoas gostam de coisas muito diferentes e cada um faz uma coisa, esses relacionamentos eles são fadados ao insucesso. Não necessariamente a separação, né? Porque principalmente nas gerações anteriores, os indivíduos viviam uma vida inteira juntos sem gostar um do outro. Né? Eu particularmente no consultório vejo isso com muita frequência. Eu estava até contando para o meu amor hoje, né? Não vou repetir aqui a história, mas assim, um casal que fez lá
quase 50 anos de casado, né? A família faz uma festa, tal, um monte de fotografia. E, na verdade, eu acompanho tanto o marido quanto a mulher e eles não gostam do outro. Na verdade, eles se odeiam. Mas se você fala, mas então por que vocês não se separam? Não, doutor, imagina, eu ser uma mulher divorciada, né? Porque nas gerações anteriores tinha um estigma realmente. Hoje as coisas são diferentes, né? E hoje o divórcio é muito comum. E ele é muito comum porque hoje o mundo é fluido, é líquido, é um mundo de dados. Então o que acontece é que o prazer ele está em todo lugar, a qualquer momento. Então se o casamento não for relativamente bem nutrido, o indivíduo vai cair nas outras tentações, ele vai tirar o foco do casamento, vai tirar o foco daquela pessoa que ele ama, né? E às vezes, por falta desse tipo de conhecimento, acaba terminando uma relação que poderia ser muito satisfatória. Mesmo porque os casamentos felizes, ou os casamentos sem conflitos, ou os casamentos estáveis, eles produzem saúde no casal. Então tem vários estudos mostrando que as pessoas que estão dentro de um casamento estável, elas têm saúde melhor do que as pessoas que são solteiras. Porque o indivíduo que está num casamento estável, ele vive a paz, a tranquilidade, né? A baixa do sistema nervoso simpático liberando noradrenalina, o aumento do sistema nervoso parasimpático com acetilcolina, dando paz, dando calma. Então, fisiologicamente dá para explicar. Mas esse amor, né, dentro do casamento, ele tem que ser nutrido, senão ele desaparece. Ele coloca aqui, seja interessado, né, ouvir as reclamações, participar da vida do outro, né, querer saber o que está acontecendo. Isso traz uma proximidade, né? Então, o segredo é, depois da paixão, você saber alimentar o amor que é composto de paz, tranquilidade, estabilidade e confiança. E quem tiver interesse, procurem ler os trabalhos do John Gottman, porque vale a pena. Às vezes a gente consegue até reverter situações que parecem já definidas. Meu amor, mais perguntas aí? Tem pergunta e depois eu vou falar aqui, acho que eu vou usar aqui essa metáfora feita pelo professor, o Dr. Jarbas, que é perfeita pra gente finalizar aqui a nossa live, viu? Mas a Jaqueline participando, quando você falava isso, a Jaqueline mandou um recado aqui, né, pro parceiro dela, o Evandro Mourão. Ela disse que agora, muito querido, ela tá dizendo assim, meu chuchu, quero muita paparicação a partir de agora. Mas tem que paparicar ele também, viu, Jaqueline? Tem que ser uma paparicação mútua. Nosso Evandro é um cara maravilhoso, adoro o Evandro, Jaqueline, cara muito querido. Viu? E a Eliane Cândido tá dizendo, vamos amar, pessoas felizes não têm tempo de intrigas. Isso aí. A Vera Zampar também participou. Abraço, Vera. E a Jaqueline mesmo, né, ela tá fazendo essa pergunta. Quando dois grandes amigos descobrem que se amam, é mais fácil este relacionamento dar certo? Ela até coloca aqui ser eterno. Sim, interessante, é isso aí, né? O amor que nasce da amizade, normalmente ele é um amor que vai prosperar com mais facilidade do que aquele amor provindo da paixão, né? Esse amor que vem da amizade é um amor já racional, é um amor em que se pesa as afinidades, que se pesa as divergências. Então aí o indivíduo vai vendo que um se sente bem próximo do outro, e isso é um amor que tem uma tendência a ser muito estável. Talvez uma tendência de estabilidade maior do que aquele amor que vem da paixão, principalmente se o amor que vem da paixão não for nutrido de forma adequada. Olha só, a Kelinha, minha prima, está assistindo. Oi, Kelinha, abraço. A live, a Chica também está assistindo. Oi, Chica, a live abraço. lá em Rajá, Legal. muito bom. Né? A Vera Zampar também. A Vera, abraço. E olha, meu amor, o Jarbas, o Dr. Jarbas, o professor, né? Ele está fazendo uma metáfora bem bacana aqui. Ele está dizendo paixão igual decolagem, amor igual voo estável, Perfeito. perda de amor, pouso, guerra entre os ex-amantes, queda do avião. Muito bom, Jarbas. Legal, né? Perfeito. Metáfora ótima.
Perfeito, perfeito. Muito legal. Eu gostei disso. É. Meu amor, que live legal, Passou hein? muito rápido, né? Muito Já passamos boa. 10 minutos Pois do tempo. é. Mas foi muito bom, gente. Muito legal, né? Vocês vejam, são coisas importantes até para a gente não ficar julgando muito as pessoas que tomam aquelas decisões no momento das paixões, né? Que as pessoas ficam realmente com desequilíbrio raciocinando cerebral. direito. Não usa o córtex para raciocinar, então é muito importante. E é importante também a gente ter essa noção para se auto-observar, Exato. utilizar a metaconsciência, né? Está apaixonado, mas tenta olhar de fora, se analisar de fora e ver o que é aquilo na realidade, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, é o conhecimento da fisiologia. Exato. Não ficar achando que paixão é algo transcendental, que é algo, a conspiração do universo nos uniu, tal. Não é nada disso. Na verdade, é uma alteração bioquímica cerebral, que é, no máximo, aí, um truque cerebral para a perpetuação da espécie. E quando a gente tem consciência disso, talvez a gente não fique com essa inibição de córtex frontal tão intensa, né? E não fique tomando as decisões erradas. Consiga se controlar mais, sim, né? Dar um pouco sim. mais de estabilidade. Mas é isso, gente. Olha, foi muito legal, participação muito boa hoje, hein? Eu gostei. Fantástico. Pessoal maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então a gente quer agradecer. Agora a próxima live vai ser, meu amor, que dia? Dia 22? Não, deixa eu ver aqui. E acho isso mesmo, dia 22 de 22. fevereiro. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Então, 15, vai ser dia 22 de fevereiro nós vamos fazer. A gente está pensando num tema. Talvez a gente fale sobre o intestino e o cérebro. A relação do microbioma intestinal com a função cerebral. Existe aí um paradigma mudando dentro da neurologia. E é lógico que isso vai demorar para chegar nos consultórios, mas eu vou começar a falar sobre isso para vocês terem uma ideia, tá? Provavelmente vai ser esse o tema, eu vou tentar transportar a linguagem científica para a linguagem geral, e linguagem leiga, e aí a gente vai fazer então dia 22. Depois, 22 de fevereiro. segunda-feira, após a segunda do carnaval. Do carnaval. Né? Aí a gente quer agradecer aqui o Caio, que hoje ficou com a gente aqui. O Miltinho, nosso futuro médico, né? O Caio, futuro advogado. Tomara que tenha a competência do Jarbas um dia, né? Pois mas não é fácil, hein? Tem que comer muito feijão para chegar nesse nível. Agradecer ao meu amor, a estrela da live, né? Apesar que hoje ele me deu bronca. Deu uma bronca, gente. Eu tô pensando em me proclamar o estrelo da live. Porque, o estúdio aqui sou eu que monto. Eu tenho que trazer os banquinhos da cozinha, tem que trazer... Tem que montar o cenário. Tem que montar o cenário. E Estava ocupado, a estrela da live não ajuda. É brincadeira, a estrela da live tá lá cuidando da gente, fazendo uma comidinha, cuidando da gente, né? Pois é, deixa eu mandar um abraço aqui antes da gente terminar pro Carlos Storm participando. Opa, o Storm artilheiro, meu amigo querido, abraço. Isso, deixa eu ver aqui a Masumi Tanaka. Olha, o pessoal está se despedindo e parabenizando sobre a live, que foi maravilhosa. Obrigado. A Marisa Vignoli dando parabéns, a Jaqueline Nascimento também, a Marister. Obrigado, deixa eu ver Marister. o Alessio, a Juliana Vilba Martins está dizendo, adorei, muito importante o assunto e viva o amor. A Gisele, minha amiga querida, também por aqui, diz que foi muito bom, deu os parabéns pra gente. A Toscana também se despedindo. Querida. A Daniele Barzon, sempre com a gente, a nossa sócia aqui, né? Sempre presente. Legal. A Jaqueline também, dando o seu tchau e desejando a todos uma linda semana. Marlene Lázaro, nossa, quanta gente, né? Muito legal. A Daniele, a Sara, a Helena Grisio, a Lúcia Keiko, a Branca, a Lilian. Nossa, Valeu, quanta gente. Solange Betasa também, a Jane Isa. Uau! Legal, gente. É gente que não acaba mais. Que satisfação ter todo Maravilha, mundo por aqui. maravilha. O nosso Obrigada. grupinho. Gente, boa noite então. Obrigado por tudo e até a próxima live. E não percam que vai ser muito interessante. Vai. Abração Beijo, gente. para Tchau. todos. Boa semana. Tchau do Miltinho e do Caio aí. Tchau.
Tchau. Tchau. Que animação!